Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana e hoje nós vamos ver a relação da espinha bífida e da embriologia. Você já deve ter ouvido um pouquinho sobre esse assunto, mas vamos lá para você ter certeza disso. Então, a espinha bífida tem vários tipos de espinha bífida, né? Você já deve ter visto essa imagem, já deve ter ouvido falar de mielomeningocele. Então, nós vamos entender um pouquinho melhor esse assunto, tá bom? Mas para isso a gente precisa entrar um pouco na parte de embriologia. Então, vamos lá. Após a fecundação do ovócito secundário pelo espermatozoide, nós vamos ter a formação do zigoto. O zigoto, ele vai tendo uma multiplicação celular, formando diversas outras estruturas, né? Então, o zigoto multiplica-se formando a mórula, aumentando o número de células, né? Nós já vamos para a blástula, que forma o blastocisto. Uma invaginação de uma das paredes desse blastocisto vai formar a gástrula, e essa invaginação é chamada de gastrulação. Então, após a formação dessa invaginação, nós vamos ter a formação, então, de 3 camadas germinativas, né? Que é o ectoderma, o endoderma e o mesoderma. E cada uma dessas estruturas vai gerar outras do nosso corpo, né? Nós já podemos destacar que o ectoderma vai formar o sistema nervoso central, o sistema nervoso, né, no geral, e o mesoderma, ele vai formar ossos, sistema esquelético, tá? Então, nós vamos entender a importância disso. Aqui só uma outra imagem representativa, né, para a gente ver que o ectoderma, além de formar o sistema nervoso central, ele também forma a pele e seus anexos. O mesoderma, além de formar ossos e músculos, vai formar também a derme, sistema circulatório e reprodutor. E o endoderma vai formar o sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Então, vamos lá. Antes de entrar no processo de formação do sistema nervoso em si, nós temos que entender que a formação dessa estrutura notocorda, ela vem do mesoderma e ao lado dela vai ter a formação de mesoderma paraxial, que vai se diferenciar em 42 a 44 pares de somitos, que são essas estruturas aqui. E vocês vão entender a importância do que eu tô falando mais pra frente, então não sai desse vídeo. Então tá. Aí, superiormente a essa notocorda, né, nós temos essa placa neural, tá bom? Que é derivada do ectoderma. Essa placa neural, ela vai invaginando, vai formar então o suco neural. Aqui nós temos a representação da notocorda, tá? Vai ter a formação do suco neural, goteira neural, tá? E começar a formação de cristas neurais. Aí depois essa goteira neural se fecha, formando o tubo neural, e tem a formação então das cristas neurais. O que isso importa para mim? Me fala. Esse tubo neural, ele vai formar todas as estruturas do sistema nervoso central. E essas cristas neurais, elas vão formar as estruturas do sistema nervoso periférico. Quando a gente vê o tubo neural, que a gente falou anteriormente, a gente vai focar nele porque o nosso foco agora é sistema nervoso central. Então, o tubo neural, ele vai formar vesículas, tá? Que são dilatações desse tubo neural. E essas vesículas são vesículas primordiais, né? Então, a primeira é chamada prosencéfalo, a segunda mesencéfalo e a terceira rombencéfalo. E essas estruturas, elas vão continuar se desenvolvendo. A única estrutura dessas invaginações, dessas vesículas, né? Na verdade, invaginação não, vesícula, que vai continuar com o mesmo nome até o final, é o mesencéfalo, que ele vai continuar mesencéfalo até o final da sua formação. E a gente vai ter, então, o prosencéfalo vai desenvolver em 2 estruturas, o telencéfalo e o diencéfalo. O mesencéfalo continuou como mesencéfalo e o rombencéfalo vai dividir em 2, metencéfalo e mielencéfalo. Isso representado em azul mais por fora
é o nosso telencéfalo. E aqui na região central nós temos o nosso diencéfalo, tá bom? Que continuou dessa forma. O mesencéfalo continuou mesencéfalo e o metencéfalo, ele formou a ponte, que é essa estrutura aqui, e o cerebelo. E o mielencéfalo, ele vai formar o bulbo e a medula espinhal, tá bom? Então, nós sabemos que o telencéfalo e o diencéfalo vem do prosencéfalo, o mesencéfalo continua igual até o final do seu desenvolvimento, o rombencéfalo vai formar metencéfalo e mielencéfalo, o metencéfalo forma a ponte e o cerebelo e o mielencéfalo o bulbo e a medula, tá bom? Então, são evoluções das estruturas até chegar nas estruturas do nosso sistema nervoso central. Tranquilo? Então, voltamos nessa imagem, porque agora é uma outra coisa importante, tá? Só para informar para vocês que o tubo neural, ele forma no 23º dia de gestação, tá? Então, ele forma bem cedinho mesmo. E depois ele vai se desenvolvendo. E se desenvolve até depois do nascimento, tá? Então, essa estrutura aqui que a gente voltou, a notocorda. A notocorda, ela vai definir o eixo do nosso corpo. Ela vai servir de base para a formação da nossa coluna vertebral. E a notocorda, juntamente com os somitos que derivam desse mesoderma paraxial, vai formar a nossa coluna vertebral. Só que durante esse processo de formação da coluna vertebral, pode ter algumas alterações. Deficiência de vitamina, de ácido fólico, questões genéticas, tudo pode levar a alterações nesse processo da formação da coluna vertebral. Quando essa coluna vertebral ela não se forma por completo, a parte de trás dela, né, a parte posterior, ela fica abertinha, então ela vai ter um espaço. Quando tem um espaço, tem lugar para ter outras estruturas ali, né? Então, nós vamos ter a tal da espinha bífida. Quando não tem a formação da coluna vertebral, a gente pode ter 3 tipos de espinha bífida. A espinha bífida oculta, que você sabe que não tem a formação da coluna vertebral, mas não tem nenhuma estrutura para fora, formando esse cisto, né? E essa espinha bífida oculta geralmente é caracterizada por uma maior quantidade de pelos e certa depressão na superfície da pele. Nós temos a meningocele. A meningocele é quando somente as meninges e o líquor vão para esse cisto, externando, né, para fora da coluna vertebral. A mielomeningocele, mielo vem de medula, tá? Então, quando parte da medula e seus nervos vão se externar para fora da coluna vertebral. Então, nós temos esses 3 tipos. E essa espinha bífida, né? Ela é derivada, então, de uma malformação durante o desenvolvimento, né? Então, nós vimos o desenvolvimento do sistema nervoso, tanto central quanto periférico, mas focamos no sistema nervoso central por meio do tubo neural e suas vesículas, e vimos também a formação do sistema da coluna vertebral por meio da notocorda e dos somitos, né, que vão formar ali essa coluna vertebral. Tendo esse déficit na coluna vertebral, essas estruturas vão se externar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido porque é importante a gente saber um pouco da embriologia, né? Muito obrigada!